Sabe exatamente qual é a ligação entre os quatro elementos e o tarot, principalmente nos arcanos menores, que é onde eles estão ali bem mais conectados. Se tem algumas dúvidas, se começou a estudar há pouco tempo ou se quer simplesmente ouvir falar aqui um pouquinho mais sobre tarot, fique comigo que hoje a aula é sobre isso. Olá a todos, eu sou o Bruno Miguel, sou tarólogo, numerólogo cabalístico e como viram hoje vamos falar um pouquinho sobre os quatro elementos e o tarot. Qual é a ligação que eles têm principalmente com os arcanos menores, tá? Nesta aula vamos nos focar então aqui um pouquinho mais na ligação com os quatro naipes para também ser mais fácil para vocês interiorizarem esses significados que às vezes são tão difíceis, principalmente no início do nosso estudo. Antes de começarmos a aula, eu vou indicar a todos aqueles que tenham interesse em aprender mais sobre tarot ou começar até o vosso estudo do zero, tenho aqui na descrição do vídeo o link para o meu site, onde podem conhecer todos os meus cursos. Tem cursos para iniciantes, especializações, amor, relacionamentos, combinações de arcanos. Hein? Um curso muito completo, provavelmente o único com mais de 1300 combinações que vocês podem fazer e conhecer tudo. Portanto, visitem o site. Além disso, subscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem para o canal crescer e podermos chegar cada vez a mais pessoas. E vamos falar então aqui um pouquinho dos quatro elementos e da sua ligação ao tarot. É importante saber que os quatro elementos, ou esta definição alquímica, mágica dos quatro elementos, é algo que vem já da Grécia Antiga. Portanto, um filósofo chamado Empédocles, que viveu cerca do século V a.C., formulou pela primeira vez a teoria dos elementos. Tudo no universo, tudo no mundo conhecido era composto de quatro elementos: a terra, o ar, a água e o fogo. É muito importante nós clarificarmos aqui uma coisa. Quando nós falamos em termos alquímicos, em termos mágicos, dos quatro elementos e de que tudo é composto pelos quatro elementos, não nos estamos a referir literalmente ao elemento propriamente dito, mas sim às características que aquele elemento traz ou exemplifica. Por exemplo, o caso do fogo. Segundo a teoria dos elementos, nós, os seres humanos, somos compostos também por esses quatro elementos e, portanto, somos compostos também por fogo. Mas que sentido faz isso? Onde é que nós temos fogo em nós? O que nós temos de fogo é as nossas características ígneas, essa ferocidade, essa criatividade, essa capacidade de criar, de fazer, de seguir os nossos impulsos e instintos. Esse é o nosso fogo interno. Não estamos a falar do fogo propriamente dito, não é isso? Não seria possível, não é preciso ir muito longe e com certeza nem em 2500 a.C. alguém acreditaria que nós tínhamos fogo aceso dentro de nós. Mas para ser mais fácil compreender isto, nós vamos então estabelecer a ligação entre os quatro elementos e os quatro naipes inferiores, ou quatro naipes menores, para compreender. Quando nós falamos do naipe de ouros, de pentáculos, de pedras, independentemente do baralho que vocês utilizem, o naipe da terra, nós vamos ter sempre uma mensagem conectada com as características terrenas. E quais são essas características terrenas que todos nós temos? Mais uma vez, embora todos nós já tenhamos ouvido aquela frase de que do pó viemos e do pó retornaremos, nós não temos terra dentro de nós. O que nós temos é essas características terrenas da estabilidade, da força, da construção, da vontade de criar as coisas no mundo material. E também, portanto, tudo aquilo que é material em nós é elemento terra. Portanto, todo o naipe de ouros irá falar desses assuntos. Todo o naipe de ouros vai desde aquela centelha inicial do que é ligado às questões terrestres com o naipe, não é? Algo novo que se vai criar, uma criação nova, até, portanto, ao final desse naipe que irá acontecer com a carta do rei. Todas as mensagens aqui vão ser conectadas com essa mensagem. Do mesmo modo, quando nós avançamos para o naipe de ar, que é simbolizado por uma espada, não é? Portanto, a espada manifesta-se pelo ar, a espada corta o ar, mas a espada também é objetiva. A espada tem um foco, tem uma ponta e, portanto, está ligada à questão da mente, aos nossos objetivos, ao nosso foco, por assim dizer.
Tudo aqui, então, mais uma vez, nós dentro de nós não temos o elemento ar, mas temos toda essa questão da mentalidade, que às vezes nos impulsiona em frente e que às vezes nos prende atrás. Quando nós temos dúvidas, quando nós temos incertezas, e é sobre isto que nós vamos ver no naipe de espadas. Nós vamos começar pelo ideal das ideias que vem com o as, pelos momentos de maior paragem, que nós vamos ver, por exemplo, num 2 ou num 4, que são cartas que trazem então, já devido aos seus números, mas isso é assunto para uma outra aula, que poderá também ser interessante, as características dos números, associar então a características da nossa mente, a movimentos da nossa mente e do nosso pensamento. No terceiro naipe, o naipe de água, nós o que é que vamos ver? Vamos ver a fluidez. E a fluidez traz as mudanças e por isso está muito ligada à questão das emoções, dos sentimentos. Já repararam que vocês durante o dia conseguem oscilar imenso no vosso sentimento? Estão felizes, de repente algo acontece, estão tristes, de repente algo vem e vocês estão preocupados, sentem aquela emoção de apreensão. O que será que vai acontecer? Então tudo isso é fluidez e é isso que simboliza a água em nós e também no tarot. E, portanto, o naipe de copas vai-nos falar de emoções, de sentimentos, mas também da fluidez, daqueles momentos em que nós estamos, por exemplo, imaginativos, como no sete de copas, idealizando as nossas ilusões, de repente já estamos tristes, como no oito de copas, querendo abandonar, deixar para trás aquilo que não nos deixa feliz, para nós continuarmos então e trazermos aí coisas novas para a nossa vida. E por fim, como falamos no início, o fogo, que simboliza a nossa criatividade, a nossa conexão com o Supremo, a nossa força intuitiva e também essa conexão à alma. E é por isso que nós vamos ver desde o início, desde essa nova intuição, essa nova vontade de fazer, de criar, que nós vemos ali com um as de paus, até outros momentos em que nós vamos, digamos, avançando, às vezes chegando até ao ponto de nos sobrecarregarmos a nós próprios. Tais são as nossas vontades, os nossos desejos superiores, como vemos, por exemplo, num 10 de paus, ou, por exemplo, aquela fugosidade, aquela vontade de nos entregarmos a uma relação física, ao amor, ao prazer sexual que nós vemos, por exemplo, numa rainha de paus. Reparem então que cada um dos quatro naipes está intimamente ligado a cada um dos elementos. Agora percebem melhor o significado de cada um e percebem também que é importante nós não levarmos ao pé da letra e achar, quando ouvimos falar na teoria dos elementos, da magia, que tudo tem que ter aquele elemento, que as pessoas têm que ter fogo. Hoje em dia a ciência descarta todas essas teorias da antiguidade porque acha que elas não fazem sentido, porque a questão da ciência é ser totalmente focada apenas naquilo que é material, naquilo que é visível. Então, quando se fala nos quatro elementos, provavelmente a pessoa acha que dentro de si tem de ter, como nós já falamos, fogo, água, terra. Nada disso. São apenas alegorias, ligações a determinadas partes do nosso ser. E mais do que os quatro elementos falarem daquilo que de facto é o nosso corpo material, falam de quem nós somos de uma maneira holística, de uma maneira completa e de uma maneira totalmente integrada com a nossa alma. Espero que tenha sido útil àqueles que ainda pudessem ter algumas dúvidas em relação à questão dos elementos e da sua ligação também com o tarot. Deixem o like, comentem, compartilhem, digam o que acharam e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Já sabem, se quiser aprender mais sobre tarot, siga aqui a descrição, tem lá o meu site, visite, conheça todos os cursos que eu disponibilizo, desde o início até cursos avançados, especializações. Estou à sua espera para o ajudar a avançar no caminho do tarot. E fico à vossa espera para a próxima aula e até já.